Como é que você vai saber se você está conseguindo avançar adequadamente, se você está com uma base que não é tão sólida assim, uma base com uma certa instabilidade, como se diria na engenharia mecânica? Como é que você vai saber isso? É o seguinte, olha só, olha que interessante. A resposta está dentro de você. Olha que incrível. Dois fatores podem contribuir para você perceber isso. O primeiro fator é o seguinte, é aquilo que eu já falei nesse vídeo, que é a motivação. Se você está querendo avançar e você está se sentindo extremamente desmotivado para continuar, com aquela dificuldade, como se você estivesse caminhando um lamaçal terrível, isso é um indício muito forte de que você não tem a base necessária para avançar. Ou seja, você não atingiu, você não dominou o essencial para aquela matéria um pouco mais complexa. O que fazer quando isso acontece? É simples. Dá um passo atrás. Se você tiver um cronograma bem estruturado, o que acontece? Você vai ter uma sequência de estudo ali. E essa sequência de estudo, ela é feita de uma ordem, numa sequência de matérias das mais essenciais para as menos essenciais. Isso no que diz respeito ao Enem. Como assim das mais essenciais? Somar, dividir, somar, subtrair, multiplicar e dividir é a base para quase toda a matemática. Então essa é a mais essencial, talvez uma das mais essenciais. Você sabia quais são os números naturais? Dominar o sistema de numeração, que no nosso caso a gente usa mais frequentemente, digamos assim, o sistema decimal de numeração. Você tem que dominar tudo isso antes de você ir avançar. Porque senão, olha só, você vai começar a trabalhar com números irracionais antes de entender para que servem os números naturais, ou quando eles são utilizados, ou o que são números naturais, ou as operações entre os números naturais. Se você não dominar as operações entre os números naturais, como é que você vai entender as operações entre os números irracionais? Então tem uma sequência de aprendizado. Então, quando você se deparar com esse primeiro grau de dificuldade, seja humilde, dá um passinho atrás, volta um pouco. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que pode aparecer é o seguinte: você não tem essa trava, você consegue avançar, você ainda se mantém motivado ou com uma motivação adequada, pelo menos para prosseguir, mas na hora de fazer exercícios, o que acontece? Você começa a errar muito os exercícios daquela matéria. Exercícios, às vezes você até julga fácil, mas tem problemas de interpretação. Você tem problemas de interpretação, você não consegue interpretar adequadamente, você não consegue prosseguir, você não consegue atingir uma quantidade de exercícios adequado para você poder avançar. Muito cuidado, tá? Tem gente que avança mesmo assim. Não é a hora de avançar. É a hora de você entender por que você está errando esses exercícios. E provavelmente você está errando esses exercícios por causa da base. E agora que vem o detalhe. Pode ser que você esteja errando aquele exercício por qualquer base anterior. Não é necessariamente a anterior. Assim também como se você tiver com um bloqueio emocional, vamos colocar assim, e você não se sente motivado para continuar, você não consegue não consegue continuar, ou não consegue entender nada da matéria que vem à frente, talvez não basta só dar um passo atrás. Talvez você tenha que dar vários passos atrás. E nesse caso dos exercícios, talvez você esteja com uma base que não seja sólida o suficiente lá no primeiro conteúdo. Sistema decimal de numeração. Você não sabe direito, você não sabe somar. Você não sabe dividir por 10 só mexendo com a vírgula. Ou multiplicar por 10, ou por múltiplos de 10, só colocando zeros. Talvez você não saiba isso. Talvez você não tenha clareza para notação científica, expressar um número em notação científica. Por quê? Falta base. Tudo bem que isso, notação científica é mais para física, mas pode cair questões, já caíram questões de matemática também, nesse sentido, no Enem.
Então, olha só, quando isso acontecer, sinal vermelho. Você tem que olhar, você tem que conseguir identificar onde é que você tem que... onde você tem que buscar isso. Em qual parte? Qual parte que foi falha do seu conteúdo? Qual parte? Existem umas pessoas que têm uma certa facilidade em matemática. E essas pessoas, tudo bem, elas vão realmente muito bem. Só que, devido a essa capacidade de matemática, falha muito conteúdo. Porque olha só o que acontece. Existem pessoas que têm uma capacidade boa em matemática, só que elas não são muito disciplinadas. Isso acontece muito. Inclusive, aconteceu comigo. Então, o que acontece com essas pessoas? O que pode acontecer? Pode acontecer delas irem avançando, e em inúmeros conteúdos essenciais, ela não conseguiu formar essa base sólida. Então, é muito importante, não quero dizer que você tenha que parar naquela base. Eu acho, inclusive, que você possa até avançar. Se você estiver motivado para isso, que você avance. Mas deixe um tempo para voltar e reforçar a base. Lembre, afie o machado. Afie o machado. Por que não voltar e aprender a fazer algumas continhas de cabeça? Por que não? Por que não forçar a fazer as questões? Será que você ainda está fazendo as questões com calculadora do lado? Não faz isso não. Porque na hora da prova do Enem não vai ter nenhuma calculadora para você usar, meu amigo. Minha amiga. É raça. Durante a preparação, tem que ir com tudo. Você tem que ir sem, com tudo, mas sem a calculadora. Com a sua capacidade, você tem que deixar toda a sua capacidade, o máximo da sua capacidade de fluir. Sem a necessidade de ter que se abraçar numa calculadora. Ou ter que se abraçar em alguma outra coisa lá, que você ter alguma muleta, um formulário. Na hora da prova não vai ter nada disso. Então, tente fazer as questões, mesmo fora de simulado, o mais próximo possível das condições que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. Não fuja dessa realidade, meu amigo. Entendeu? Ah, mas pô, que isso? Vou demorar muito tempo fazendo a questão. Vai. Mas a sua base vai ficar bem mais sólida. E essa base em vários contextos, tá? No contexto de nível de concentração, que vai aumentar, só pelo simples fato de você ficar fazendo conta. Você pode errar não colocando os números alinhados lá na hora de uma soma, ou não colocando vírgula embaixo de vírgula, pode esquecer de multiplicar um número, pode multiplicar um número por outro que não era para multiplicar, ou seja, muitas coisas podem acontecer. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se aproxime o máximo das condições da prova. E além disso, faça simulado.